Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma atividade da Comunhão Espírita Chico Xavier para que possamos refletir em torno aqui desses temas que a gente vem trazendo em substituição à palestra pública. A gente sabe das dificuldades em que todos nós, obviamente, estamos com saudades, uns dos outros, de podermos estar juntos, mas também nós temos o lado positivo de, como foi recordado na última semana, de podermos, no conforto da nossa casa, de acordo com a nossa disponibilidade de tempo, poder ouvir, poder fazer a nossa própria reflexão no momento mais adequado, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, como tudo na vida, como tudo nesse mundo, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, para nós aqui é uma alegria muito grande estarmos aqui de novo com esse tema tão importante para nós, porque eu acredito que todos acordam de manhã acreditando que está trabalhando no bem, trabalhando para algum tipo de êxito, na percepção pessoal dele. Então todos nós, de alguma forma, despertamos e vamos ali, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, pensando como eu vou terminar esse dia melhor do que eu comecei. Então, nós temos dentro de nós, algo que está claríssimo no Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, lá na questão 779, que vai dizer que esse progresso, essa ideia nossa de essa inquietação, vamos dizer, ou esse despertamento da gente tentar fazer as coisas certas ou tentar melhorar, isso é uma lei divina, então está presente em todos nós. Aí alguém agora pode perguntar, mas Fernando, mas mesmo aquelas pessoas que parecem só vinculadas ao mal, parecem só vinculadas a fazer coisas, levar dor para os outros, essas coisas, sim. Então a questão é o quê? Que diferencia muitos de nós e os nossos sofrimentos, que é o tema de hoje. O que é então esse trabalho no bem? O que é o trabalho efetivamente que vai nos levar à alegria, à felicidade, ao equilíbrio? E como que esse trabalho no bem, ele de alguma forma, ele vai mudando, ele vai sendo condicionado de acordo com as experiências e com a situação em que a gente está, tanto no aspecto interior, tanto na nossa interioridade, nas nossas emoções pessoais, mas também num contexto, vamos dizer assim, que você vive mesmo, um momento histórico que você passa, se você está no Brasil, se você mora no interior do Brasil, se mora na capital, enfim, tudo isso tem uma série de situações que vão nos condicionando a nos, vamos dizer assim, a nos fortalecer a ideia de que nós temos infinitas possibilidades para fazer o bem, mas também para fazer o mal. Então, a nossa reflexão hoje vai ser voltada para isso, para a gente pensar como, ou tentar enxergar quais obstáculos que nós temos, quais são os principais obstáculos que a gente pode aqui hoje pensar que nos impedem, que nos atrapalham de efetivamente trabalhar no bem. Porque, é claro, se cada um acredita que está trabalhando no bem, isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa está trabalhando efetivamente no bem. Porque o que o Cristo vem oferecer para nós cristãos, sinto dizer, mas esse negócio de cada um tem sua verdade, cada um tem seu critério, o que é bem para mim pode ser mal para você e está tudo certo, vamos desculpar, mas o Cristo vem estabelecer justamente um critério do que é do bem. Então não tem dúvidas que se a gente pensar nas virtudes que o Cristo exemplificou, não só falou, mas exemplificou, que diferencia o Cristo de tantas outras pessoas que falaram coisas bonitas para nós e falam até hoje, o que o Cristo nos ofereceu é muito mais um critério, algo que é para nós muito rico na sua experiência, na sua vida, em que vai nos oferecer então um caminho, uma trajetória possível a respeito do trabalho no bem. Então não é exatamente porque você está fazendo algo bem intencionado, seja qual
quer for nossa tarefa no bem, e aqui eu uso a ideia de trabalho, aqui está também lá no Livro dos Espíritos, trabalho não é só aquilo que nos dá dinheiro, obviamente, é aquilo, toda ocupação útil, né? Então trabalho nesse vínculo, nessa ideia que está escrita lá no Livro dos Espíritos. Então para nós, então, trabalho é qualquer atividade intelectual, moral, física ou não, em que há uma ocupação que seja útil. Então, pensando nessa diretriz, nessa ideia, nós temos o trabalho que efetivamente é um trabalho no bem, no sentido de ter esse critério cristão, que o Cristo nos ofereceu, e um trabalho que é o que mais a gente faz, infelizmente, que é um trabalho, não é exatamente no mal, né? Mas é um trabalho que às vezes é afastado do bem, e às vezes é no mal também, né? Às vezes é aquela coisa que você está intencionado realmente a prejudicar alguém, a se prejudicar, enfim, né? Vínculos que a gente arruma na cabeça que vai nos desorientar na vida de alguma forma. Então, voltando, nosso esforço inicial vai ser então para a gente entender os motivos por que nós temos condições de realmente direcionar as nossas melhores energias para trabalhar, para esforçar, e esse esforço ter o resultado que você espera de acordo com o que o modelo cristão, tudo que o Cristo ensinou para nós, é possível a gente alcançar, e tudo aquilo que a gente vai praticar e que com certeza não vai nos trazer esse resultado pretendido, né? Não adianta a gente fantasiar. E aí vai já desde logo a primeira dificuldade. A nossa dificuldade entre discernir a realidade com o imaginário, né? Há momentos em que há um desequilíbrio muito grande para a gente poder realmente ter um pouco de lucidez e, principalmente, nos conhecermos o máximo que conseguirmos e tentar se afastar de qualquer plano ideal a respeito da nossa própria personalidade, né? Esse tipo de erro realmente nos traz muito sofrimento, nos traz muita dor. O fato da gente imaginar que temos uma virtude tal ou qual, ela vai nos encadear em determinados comportamentos em que a gente pode, de alguma forma, desconfiar que se a gente está em sofrimento, se estamos com alguma inquietação anterior, se estamos com aquela emoção para baixo, se estamos às vezes desanimados, isso quer dizer, isso é um sinal, isso é um tipo de resultado que nos leva a observar a nossa conduta anterior que levou a esse resultado. Então o convite é esse. Se eu estou aqui agora em sofrimento, se eu estou angustiado, se eu estou sofrendo algum tipo de inquietação, é possível, é bem possível, que o nosso trabalho, que as atividades que a gente se ocupa todo dia, se aquilo que você desperta para a sua vida, você esteja equivocado em algum momento no seu direcionamento. E esses equívocos podem estar intimamente ligados àquilo que a gente fantasia a respeito, principalmente de virtudes que efetivamente não temos, com aquilo que, de alguma forma, efetivamente nos guarda o coração. Então, por isso que aí nos remete, né, esse tipo de realidade a uma postura de humildade muito grande. Não é fácil isso, meus irmãos, não é fácil. Às vezes nós estamos muitíssimo bem intencionados, nós estamos com um propósito elevado, queremos ajudar esse ente querido, queremos criar bem nosso filho, queremos tratar bem a nossa esposa, nosso marido, e etc. E aí, eis que nós metemos os pés pelas mãos muitas vezes, né? Então, o fato da gente poder se atentar para essa realidade mais próxima possível da nossa própria interioridade, com essa, vamos dizer assim, com essa lente forte da humildade, ou seja, cuidado quando você acha que já tem uma qualidade. Vamos tomar bastante cuidado quanto a isso, meus irmãos. Pode ser que você esteja muito enganado, né? Eu quero recordar aqui, só para dar um exemplo, no livro Boa Nova, para quem não conhece, é o livro que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Humberto de Campos, que vem contar para nós 30 pequenas histórias da época em que o Cristo estava aqui encarnado, da sua vivência, fatos que estão mencionados de maneira, às vezes, de passagem no Novo Testamento, e outros que nem estão
contados lá, né? E eles trazem aqui muitos detalhes disso para a gente poder colher um pouco mais de lições. E me parece que a respeito desse tema de trabalho no bem, nós temos aqui a experiência de Pedro, que está lá no capítulo 26, que tem como título a negação de Pedro. O contexto lá é o seguinte, que está lá no texto bíblico, que todo mundo se lembra, a última ceia, né? A última ceia é aquela situação que me deixa realmente, para quem para pensar um pouco, né? Você sabendo que seus amigos vão te trair, você sabendo que ali você está perto de desencarnar, igual o Cristo tinha esse conhecimento. O que o Cristo faz? Se reúne com os seus melhores amigos, na noite, que é uma das noites principais daquele ambiente judaico da época, que é a noite de Páscoa, para reuni-los e contar para eles, consolar eles, né, na verdade, de que ele estava nos seus momentos finais dessa encarnação, explicando, consolando ele, dizendo que isso era necessário, né? Então, Cristo vem explicar pacientemente para todos eles essa situação. Eles ficam realmente estarrecidos com a notícia e logo em seguida, de maneira muito insensível, para dizer o mínimo, né? E nós não estamos julgando eles, porque certamente a gente, né, muitos de nós, e eu me incluo aqui totalmente, faria muito pior possivelmente. E muitos deles começam a tratar como se fosse tratar da herança, né, de quem está vivo. Porque eles começam a discutir entre os apóstolos quem será o maior na falta do Cristo. Né? Então quem seria o tão grande destaque agora na falta do Cristo? E eles, assim, numa postura infantil e de um pouco de desrespeito, vamos dizer assim, e eles iam debatendo esse assunto livremente, e Cristo percebeu, ficou em silêncio. Isso é aquele momento em que começa que o Cristo, de maneira silenciosa, né? Aí você coloca no lugar do Cristo, né? Imagina você dando essa notícia para os seus filhos, você tendo alguma consciência que vai desencarnar, seus filhos começam a debater, brigar sobre a herança na sua frente, e aí, e no caso deles, para querer saber quem que era o maior. Se até então o Cristo era o maior, depois que o Cristo sair, quem vai ser o maior de nós? Né? Então, é isso que o Cristo silenciosamente despiu sua túnica muito simples e a dobrou em torno dos seus rins, num gesto, num modo muito semelhante aos escravos íntimos da época. Logo, todos notaram que aquele gesto do Cristo era um típico gesto de quem é um escravo. E aí o Cristo pega um balde com água fresca, perfumada, e começa a lavar os pés de todos os apóstolos. E aí, vai lavando o pé de um, lava o pé de outro. Eis que chega o momento de lavar o pé do Pedro. Né? Pedro, na hora, ele já diz: Senhor, o Senhor nunca lavará meus pés. Esses meus amigos não têm o mínimo de respeito pelo Senhor, mas eu tenho respeito pelo Senhor. Eu sei que eu não posso deixar, porque eu sou, né? O que está querendo dizer? Eu sou muito melhor que eles. Né? Se eles estão deixando que o Senhor lave os pés dele, no meu o Senhor não lava não. E eis que Cristo, na hora, conta aqui para nós, Humberto Campos, só para a gente iniciar um pouquinho. Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Assevero-te que sem o meu auxílio, diz o Cristo, não participarás com o meu espírito das alegrias da redenção. Então ele já tomou uma advertência para ele ficar esperto. Pedro, vá com calma. Vá com calma, meu amigo. Você não queira ser melhor que os outros. Você não queira. Cuidado com esse tipo de postura. Então, isso pode te desvirtuar do trabalho no bem. Cuidado, meu amigo. Cristo preocupado com ele. Cristo continua. Olha, é hora então do meu derradeiro testemunho. E é natural, diz o Cristo, que vocês não estão agora preparados senão para aprender. Então vocês vão me abandonar. Tá tudo bem, não tem problema não. É incrível, né? O Cristo consolando eles por erro deles, né?
E eis que chega um momento e que fala, olha, se arvorem no caminho do bem, façam o bem, não se afastem de títulos, que eu estou indo embora. E eis que Pedro, ele interrompe o Cristo e diz, e pergunta a ele, afinal, Senhor, para onde o Senhor vai? Cristo alcançou de uma maneira muito perspicaz, né? O que o Pedro queria dizer? O Pedro queria ir com ele. Eu quero acompanhar-te, né? E eis que o Cristo falou, ainda não estás preparado para seguir-me, Pedro. Jesus nem respondeu a pergunta para ele para onde ele estava indo. Você não está preparado. Aí foi a hora do Pedro ficar totalmente ofendido com Cristo. Ou seja, nessa ideia fantasiosa de que é muito leal, de que é muito correto, de que tem muita firmeza, eis que ele já todo ofendido. Eu posso até imaginar, deve ter feito até biquinho lá na hora para o Cristo, né? O Pedro. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Nesse momento, Cristo responde a ele, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência, ou seja, a vivência, te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenha me negado por 3 vezes. Então vejam o contexto em que, vamos dizer assim, a queda do Pedro, todo o sofrimento que vai acarretar, todo o remorso que vai acarretar, o coração, imagina, você não ter realmente a coragem que você supunha, que você prometeu ter a um grande amigo e você não consegue. Então, vejam como, sabe, como é importante que tenhamos um pouco de lucidez, no sentido de sempre ter aquela postura de duvidar um pouco da nobreza de nosso caráter, da nobreza de nossos sentimentos. O tanto que é saudável para nós não idealizarmos muito esses projetos ou essas emoções que a gente tem no coração. É muito prudente, meus irmãos, de nossa parte, que tenhamos um pouco de mais calma para podermos realmente dar um passo depois do outro, conservando em nós aquilo que está dando certo, pararmos para pensar realmente naquelas situações que está trazendo emoções positivas, pensarmos muito naquilo que está dando certo na nossa vida, termos mais lucidez nas coisas que estão encaixadas para a gente poder dar o passo adiante rumo, vamos dizer assim, não é o desconhecido a palavra certa, mas rumo ao progresso. Então um progresso seguro demanda de nós prudência. E aí a prudência vai nos levar a essa postura de realidade, em que nós vamos olhar a nossa conduta ou nós vamos perceber que tipo de emoções nós estamos tendo nas nossas relações. Ora, meu irmão, se você vive dentro de uma casa em que constantemente está em conflito, até quando você vai ficar culpando algo fora de você? Até quando você vai insistir que o seu trabalho é no bem e os do demais são do mal? Até quando? Até quando vai ficar fantasiando e acreditando como Pedro, que tem sentimentos muito nobres, mas horas depois, no mesmo dia, naquela mesma noite, tudo o que você prometeu, tudo que você supôs. E lógico, meus irmãos, que o Pedro não estava mentindo para o Cristo, evidentemente não era um mentiroso, não estava falseando nada. Ele era só frágil como nós todos somos. A fragilidade é uma marca humana, é uma marca nossa, por enquanto pelo menos.
a instabilidade, a inconstância, a incoerência, isso tudo acontece, meus irmãos, a todo tempo. As mentiras da vida, quantos de nós aqui não fica trabalhando em cima de mentiras? Em cima de idealizações impossíveis? É claro que devemos ter idealizações, é claro que temos que ter esse critério e adotá-lo, né, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, ou seja, é um critério, olha, é nessa direção que você vai. Vamos parar para pensar um pouquinho na necessidade, então, de sabermos, porque é o seguinte, gente, vamos parar para pensar um minuto. Se você está numa trajetória em que você quer chegar a determinado lugar, ou seja, você estabeleceu o seu objetivo, eu quero ser feliz de acordo com o que o Cristo ensinou. Então vou me esforçar para fazer, igual Pedro, para cumprir, para ser fiel a todos esses postulados. Até aí você já tem um objetivo. Só que, para você ter o objetivo, você tem que ter um pouco de noção da sua realidade. Concordam? Então, se você quer chegar a determinado lugar, vamos pegar o exemplo mais banal do mundo. Se você quer chegar, vamos supor, em Brasília, você tem que saber primeiro, né? Você já sabe o seu objetivo. Ok, quero chegar em Brasília. Mas você tem que saber, porque se você está em Formosa, você vai na direção sul. Mas se você estiver em outro lugar, tipo Lusiânia, que está do outro lado de Brasília, você tem que ir no sentido norte. Então, ainda que você esteja dentro da sua cabeça, que quer chegar em determinado objetivo, e o objetivo é esse, você tem que ter um pouquinho de realidade do seu atual estágio. Então, para pensar. O tanto que Pedro sofreu com remorso, com tudo, com, né, toda a sua angústia interior, que obviamente foi uma experiência necessária, uma experiência que o engrandeceu. E aliás, né, é engraçado como é o paradoxo do cristão. Né? Ele se torna forte, que é o caso de Pedro, ele se tornou forte porque ele soube da sua fraqueza. No fundo é isso. Ele descobriu na própria pele o tanto que o ser humano é frágil. Ele teve uma noção de realidade pelo pior modo possível naquela mesma noite. Porque já pensaram, naquela mesma noite, todo o seu sofrimento, tudo que ele veio passar, depois de toda essa experiência, porque na hora que ele, né, conta no texto bíblico, na hora que ele nega o Cristo pela terceira vez, é imediato o canto do galo. Isso tem um efeito psicológico profundo nesse irmão. Né? Não para enaltecer o Cristo no seu ar profético, mas para a sua realidade espiritual. Para o seu modo de ver a sua pequenez, de ver o seu tamanho real, ou mais real possível. Então, meus irmãos, vamos parar para pensar. Vocês recordam da parábola dos talentos? É aquela parábola que tem um senhor que entrega 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. Não é? O que tem um, ele enterra. Aí o senhor fala, olha, daqui uns dias eu vou voltar para recolher esses talentos. O que tinha um, enterrou. O que tinha 2, trabalhou, arregaçou as mangas, trabalhou no bem e devolveu 2. O que tinha 5, trabalhou no bem, devolveu 5. Olha só. O que aconteceu? Quem se deu mal? O que não trabalhou no bem. O que enterrou. O que deixou o medo tomar conta do seu ser. E hoje nós estamos vivendo um mundo em que nós temos medo de ter medo. Queremos ter um controle sobre os resultados de tal monta. Né? É o que quis, o que enterrou o talento. Ele quis ter o controle. Ele não quis confiar na obra divina, onde Deus trabalhando em nosso favor, quando estamos trabalhando no bem, quando estamos vinculados ao bem. Ele não quis confiar. Ele ficou com medo e enterrou.
Então, e é o momento agora, me parece, que é muito disso, porque aí nós vemos as pessoas com talentos, com bênçãos, com facilidades, mas não, vamos focar nas dificuldades. Vamos focar nas limitações. Vamos tentar entender porque tudo está dando errado na minha vida. Meus irmãos, quem de nós para pensar naquilo que está dando certo, para começar você a desenvolver-se? Quem realmente pensa nos lados ou nas circunstâncias da sua vida que está dando certo, que estão dando certo, para você se projetar adiante? Olha, nesse ponto eu posso me amparar na minha família, por exemplo, porque aqui está dando tudo certo. E por que dá tanto certo, gente? Por que eu dou tão certo com a minha esposa? Você pode se questionar. Que tipo de virtude que eu consigo desenvolver para a gente poder, sabe, ter mais realidade, para a gente se fortalecer e encarar desafios grandiosíssimos. E aí sim a gente ir para o desconhecido, porque é óbvio, nós somos criaturas, não temos controle sobre as coisas. Daí a necessidade desse equilíbrio entre realidade e imaginação. Quando eu falo imaginação, são os nossos projetos, é aquilo que nos alimentamos. Agora o problema, o que nos trazem doenças, o que nos trazem dificuldades, o que nos afastam do trabalho no bem, que nos emperram a marcha, é justamente o momento em que esse imaginário, essa situação que não temos controle, esses resultados se tornam muito maiores ou muito mais fortes na nossa vida do que a realidade. A realidade até some para muitos. Né? O que seria? Aliás, é o campo aberto para a ansiedade, por exemplo, né? Que seria uma busca assodada, uma busca afoita pela solução. Você quer um controle absoluto, né? Você não quer hora nenhuma estar entregue às circunstâncias. Um tipo de controle, um controle até sobre Deus, no final das contas. Ao invés então da gente se arvorar nesse trabalho do bem, confiando de que todo o nosso esforço significativo vai nos trazer benefícios, nós temos experiências inúmeras. Nós temos livros, filmes, histórias, todas elas experiências que nos comprovam esse acerto. Dá sentido, dá significado ao nosso esforço útil. Dá significado do porquê que você se dedica tanto ao seu trabalho profissional. Por que você se dedica tanto aos afetos familiares, aos afetos da alma. E como que essa trajetória... Porque há um engano de muitos cristãos até, de pensar que o seu benefício é só do outro lado, é só depois que você morrer. Não, meus irmãos. Não. O equilíbrio é agora. O equilíbrio é o seu estado emocional de estar caminhando, a sua alegria interior, vamos dizer assim, de estar caminhando no bem. Sabe? É o do levantar e você sabe, você tem uma noção de onde você está e sabe para onde você está indo. Ah, mas Fernando, é muito longo, não tem problema. Lá no Evangelho, nós temos lá Kardec de uma inspiração muito grande para nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita, e aí leia-se o verdadeiro cristão, que não importa, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz no bem. Que bem? Esse do Cristo. Né? Não é o bem que você acha, não, que, né, porque muitos de nós criam regras próprias para adaptar com o seu ego. E aí acredita, não, eu vou me dar bem aqui, eu não levanto desaforo para casa. E quero que dá certo. Então, é esse, sabe, esse esforço de voltar-se à sua realidade, não se inquietar, se afastar de inveja, né? Porque a parábola dos talentos nos explica isso. Né? Porque muitos que têm 2 talentos quer produzir 5. Não, meu amigo. Você tem 2. Se você produzir 2, o seu resultado para Deus é o mesmo daquele que tinha 5 talentos e fez 5. Não vamos nos ocupar
com essa métrica do mundo, né? Porque o 2 é mais que 5, não é? 2 é mais que 5, nós sabemos disso. Mas para Deus, a lógica é um pouco diferente. 2 e 5 são iguais na parábola dos talentos. Os dois tiveram o mesmo resultado. Quem se deu mal foi o 1. Quem se deu mal foi o 1. Por quê? Porque se afastou do trabalho no bem. Então, meus irmãos, independentemente das circunstâncias, independentemente do momento, nós podemos estar passando por pandemia, por dificuldades grandes, perda de entes queridos, dificuldades na nossa vida que nos dificultam a marcha. Sabe, vamos então olhar para dentro de si, buscarmos saber onde que está então essa realidade dentro de nós, redirecionarmos ou perguntarmos ou termos uma máxima lucidez possível sobre os nossos objetivos. Se realmente é isso que o Cristo exemplificou, que é o que serve para você. Se for, meu amigo, arregace as mangas então e comece a trabalhar interiormente. Comece urgentemente a olhar para dentro de si. E você vai começar a perceber nesses desafios diários, pode ser pandemia, que é uma inquietação geral, é uma angústia geral que não sabemos o resultado, é estarmos mesmo sob o controle de Deus e sempre estivemos. Não tem nada de errado com isso, lógico que são dificuldades, pessoas estão morrendo, outras estão sofrendo muito, etc. Mas isso não quer dizer que nós não podemos reunir forças dentro de nós para continuarmos firmes e fortes trabalhando no bem. Dentro da nossa realidade. Se você tem meio talento, meu irmão, não tem problema. Não tem problema. Não se preocupe com o outro que tem 10 talentos, assim é a vida. Pense o tanto que esse caboclo tem que trabalhar dos 10 talentos. Né? Pense o tanto que as pessoas que têm muitos talentos, elas têm que se arvorar e têm que o tempo todo estar muito mais atentas. Então, se você tem pouco talento, meu amigo, se alegre. Se alegre. Porque seu esforço vai ser menor até. Mas não importa. O que importa é o quê? É o dia a dia. É a constância. Então vamos lá, gente, com esse passo firme, dentro da nossa prudência, duvidando um pouco das virtudes, com saúde, né? A gente vai acreditar que é a pior pessoa do mundo e tal. Não. Vamos, reunir essas condições interiores para a gente conseguir, realmente fazer esse passo a passo. De maneira, conservando, repito, tudo aquilo nosso que está dando certo. Conservando esses afetos da alma que nos ajudam tanto. E observando os desafios, olhando o que Deus espera de mim agora, hoje. Não é na vida não, meus irmãos. Não preciso colocar essa pergunta tão grande. Sabe? E aí vale, né, lembrar, para a gente finalizando, da ideia da gente pensar muito nessa oração. Ah, Fernando, como é que eu faço para identificar isso, minha realidade? Eu não sei quem eu sou, etc. Ore. Reze. Não deixe a oração de lado. Cristo sempre rezou, meus amigos. Pode olhar no texto, no Novo Testamento. Está lá toda hora o Cristo saindo para rezar. Se Cristo precisava rezar, quem dirá nós? É a hora que a gente vai poder ter essa lucidez necessária. Então fica esse convite, meus irmãos, em tempos difíceis, em tempos fáceis, no dia a dia, no nosso cotidiano, vamos prosseguir trabalhando no bem. Muito obrigado pela atenção de todos e que estejamos todos em paz no nosso coração e que continuemos aqui firmes e fortes nesse propósito maior da vida. Uma boa noite.